Empresário descobre que a mãe da empregada está doente e vai visitá-la em sua casa para ajudá-la com o tratamento exatamente quando encontra a Adriana desabando no sofá da sala simples. Tiago parou no batente da porta, o terno azul contrastando com as paredes gastas. Ela enxugava o rosto com um pano branco, tentando esconder o desespero. "Você sumiu do trabalho", disse ele. "Minha mãe está morrendo, seu Tiago." Ela respondeu entre lágrimas. O som abafado de tosse, vinda do quarto dos fundos, interrompeu a conversa. E Adriana se enrijeceu no sofá, o instinto materno falando mais alto que qualquer protocolo social. Tiago entendeu naquele momento que não estava mais ali apenas como patrão, mas como alguém que precisava agir, e rápido, antes que fosse tarde demais. Ele se levantou imediatamente, guardando o celular no bolso e caminhando em direção ao corredor estreito. "Onde ela está?" perguntou com firmeza, não esperando permissão. Adriana levantou-se num pulo, limpando rapidamente as lágrimas do rosto. "No quarto dos fundos, mas seu Tiago, ela está muito fraca. Não sei se é bom o senhor ver ela assim", murmurou, tentando ainda proteger a dignidade da mãe, mesmo no desespero. Tiago parou na porta do quarto e viu uma senhora magra deitada numa cama de ferro antiga, a respiração pesada e irregular preenchendo o ambiente pequeno. A pele estava pálida, quase translúcida, e ele percebeu imediatamente que aquilo não era apenas uma gripe forte. "Há quanto tempo ela está assim?" perguntou, observando a dificuldade respiratória evidente. 3 dias sem conseguir se levantar direito. Hoje de manhã, ela desmaiou quando tentou ir ao banheiro. Adriana respondeu, a voz quebrando no final da frase. Tiago aproximou-se da cama com cuidado, notando o suor frio na testa da senhora e a coloração ligeiramente azulada dos lábios. "Dona Célia?" chamou suavemente, tocando levemente o braço dela. A mulher abriu os olhos com esforço, tentando focar o olhar no rosto desconhecido. "Quem é você, meu filho?" perguntou com voz rouca, tentando se endireitar na cama. "Sou o Tiago, patrão da Adriana. Vim aqui para ajudar a senhora", respondeu, segurando a mão frágil dela. "Não precisa se preocupar comigo, moço. Já vivi muito", Dona Célia disse. Mas a frase foi interrompida por outro acesso de tosse que a deixou ainda mais fraca. Tiago olhou para a Adriana, que estava parada na porta com os olhos marejados, e tomou uma decisão que mudaria tudo. "Nós vamos levar ela para o hospital agora. Não para o público, para um particular. Eu conheço médicos que podem atendê-la hoje mesmo", disse, tirando o celular novamente. "Seu Tiago, pelo amor de Deus, o senhor não tem noção do que está falando. Hospital particular custa uma fortuna. Eu trabalho a vida inteira e não conseguiria pagar nenhuma consulta", Adriana protestou, o pânico evidente na voz. Tiago discou um número e esperou atenderem. "Dr. Maurício, sou o Tiago Almeida. Preciso de uma emergência respiratória agora. Paciente idosa, suspeita de pneumonia grave ou pior. Pode receber no Santa Catarina em 1 hora?" "Perfeito, estou levando agora." Desligou e se virou para a Adriana. "Está resolvido. Vamos preparar sua mãe para sair daqui." Adriana ficou paralisada por alguns segundos, processando o que estava acontecendo. "Eu não posso deixar o senhor fazer isso. É dinheiro demais. Eu nunca vou conseguir pagar de volta", disse, as lágrimas voltando a correr. Tiago aproximou-se dela, segurando-a pelos ombros com firmeza. "Adriana, escuta bem o que eu vou te falar. Você cuida da minha casa há 4 anos. Você conhece minha rotina melhor que eu mesmo. Você nunca faltou sem avisar, nunca quebrou nada, nunca pediu nada além do seu salário. Quando meu pai morreu no ano passado e eu passei 2 semanas deprimido, você continuou indo lá, preparando comida, mantendo tudo funcionando, sem eu nem pedir. Você acha que eu não lembro disso?" Sua voz estava carregada de emoção. "Mas isso era meu trabalho", ela murmurou. "Não era, Adriana. Trabalho é o que está no contrato. O que você fez foi cuidado, foi carinho. E agora é minha vez de retribuir.
ele disse, soltando os ombros dela e caminhando de volta para junto da cama. Dona Célia, a senhora confia em mim para levar ela num hospital bom? Perguntou diretamente para a mãe de Adriana. A senhora olhou para o rosto sincero dele, depois para a filha. Se minha filha confia no Senhor, eu também confio, respondeu com esforço. Tiago assentiu e começou a organizar a saída. Adriana, pega os documentos dela, os remédios que ela está tomando e uma muda de roupa. Eu vou ajudar a vestir ela, disse, assumindo o controle da situação. O senhor não precisa fazer isso. Eu consigo sozinha. Adriana tentou protestar novamente. Eu sei que você consegue. Você consegue tudo sozinha, mas hoje você não precisa. Ele respondeu pegando um casaco que estava pendurado numa cadeira. Com cuidado e respeito, Tiago ajudou Dona Célia a se sentar na beirada da cama, colocou o casaco nela e a ergueu no colo com delicadeza. Vamos, Dona Célia, a senhora vai ficar boa, disse, carregando-a em direção à porta. Adriana correu na frente, abrindo as portas e pegando a bolsa com os documentos. Quando chegaram na rua, alguns vizinhos curiosos se aproximaram das janelas para ver o movimento. Tiago acomodou Dona Célia no banco de trás do carro com todo cuidado, ajeitando o cinto de segurança. Entra com ela, Adriana. Segura a mão da sua mãe. Instruiu, fechando a porta e correndo para o lado do motorista. Durante o trajeto até o hospital, Adriana observava Tiago pelo retrovisor. Ele dirigia com atenção, mas de vez em quando olhava para trás para verificar como Dona Célia estava. Está tudo bem aí atrás? Perguntava a cada semáforo. Está sim, obrigada. Adriana respondia, ainda sem acreditar completamente no que estava acontecendo. Quando chegaram ao hospital, uma equipe já os esperava na entrada. Dr. Maurício, um homem alto de cabelos grisalhos, recebeu pessoalmente. Tiago, trouxe a paciente? Perguntou, sinalizando para os enfermeiros trazerem uma maca. Trouxe, doutor. Essa é Dona Célia e essa é a Adriana, filha dela. Tiago apresentou enquanto ajudava a transferir a senhora para a maca. Vamos levá-la direto para a avaliação. Vocês podem aguardar na sala reservada do 3º andar. Dr. Maurício instruiu, já examinando rapidamente os sinais vitais de Dona Célia enquanto caminhavam. Na sala de espera privativa, Adriana finalmente teve um momento para processar tudo. Ela se sentou numa poltrona confortável, olhando ao redor do ambiente luxuoso, tão diferente da realidade que conhecia. Seu Tiago, eu preciso saber quanto isso vai custar. Preciso ter uma noção para saber como vou me organizar para pagar, disse, tentando manter a voz firme. Tiago se sentou na poltrona ao lado dela, mais próximo do que seria apropriado entre patrão e funcionária. Adriana, você está preocupada com a coisa errada. A única coisa que importa agora é sua mãe ficar boa, respondeu, observando o rosto cansado dela. Mas eu não posso simplesmente aceitar isso sem saber o que estou devendo, ela insistiu. Então vou te falar uma coisa que talvez você não saiba. Minha empresa fatura 12 milhões por ano. Eu tenho apartamentos, carros, investimentos. O que eu vou gastar com sua mãe é menos do que eu gasto numa viagem de fim de semana. Para mim é fácil. Para você seria impossível. Isso não é caridade, Adriana. É justiça. Ele explicou com sinceridade. Ela o encarou por alguns segundos, tentando entender por que um homem rico se daria ao trabalho de ajudar uma empregada. Por que o senhor está fazendo isso mesmo? De verdade? Perguntou, buscando nos olhos dele algum sinal de interesse escondido. Tiago respirou fundo antes de responder. Porque eu passei os últimos 10 anos da minha vida focado só em ganhar dinheiro. Construí uma empresa, acumulei bens, mas quando meu pai morreu, percebi que eu estava sozinho. Não tinha ninguém de verdade ao meu lado. E você, que ganha uma fração do que eu ganho, tem algo que eu nunca tive. Alguém que te ama incondicionalmente e por quem você é capaz de qualquer sacrifício. Isso vale mais que todos os meus milhões, confessou, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Adriana sentiu um calor estranho no peito ao ouvir aquelas palavras.
O senhor fala como se invejasse minha vida, comentou com um meio sorriso. Em alguns aspectos, eu invejo sim. Você sabe exatamente pelo que vale a pena lutar. Eu demorei 40 anos para descobrir, ele respondeu, retribuindo o sorriso. Nesse momento, o Dr. Maurício entrou na sala com uma expressão séria. Ambos se levantaram imediatamente. Como ela está, doutor? Adriana perguntou, segurando a respiração. O quadro é sério, mas tratável. Pneumonia bacteriana severa, mas pegamos a tempo. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos uma semana, com antibióticos venosos potentes. Depois, um período de recuperação em casa com acompanhamento, explicou o médico. Ela vai ficar boa? Tiago perguntou. Com o tratamento adequado, sim. Mas sem ele, seria questão de dias. Dr. Maurício foi direto. Adriana cobriu o rosto com as mãos, aliviada e emocionada ao mesmo tempo. Tiago colocou a mão nas costas dela, oferecendo apoio. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Ela conseguiu dizer entre lágrimas. Podem ficar tranquilos. Vou cuidar pessoalmente do caso. Tiago, você sabe que pode contar comigo, Dr. Maurício disse, apertando a mão do amigo antes de sair. Quando ficaram sozinhos novamente, Adriana se virou para Tiago. Eu não sei como agradecer. Não existem palavras, disse, os olhos ainda úmidos. Não precisa agradecer, só precisa deixar eu continuar ajudando. Ele respondeu, secando uma lágrima que escorria pelo rosto dela com o polegar. O gesto íntimo pegou ambos de surpresa. Por um momento, ficaram assim, olhando um para o outro, uma tensão diferente no ar. Adriana foi a primeira a se afastar, constrangida. Desculpa, Ela começou. Não precisa pedir desculpa por nada. Tiago interrompeu suavemente. Adriana, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela assentiu curiosa. Você tem namorado? Marido? Ele perguntou, tentando soar casual. Não, nunca tive tempo para isso. Sempre foi só eu e minha mãe. Ela respondeu, sentindo o rosto esquentar. E nunca quis ter? Ele insistiu. Quis, claro, mas os homens que apareciam na minha vida sempre queriam alguma coisa em troca. Nunca encontrei alguém que me respeitasse de verdade. Ela confessou, surpreendendo-se com a própria honestidade. Tiago assentiu, pensativo. E você, o senhor é casado? Ela perguntou, virando a mesa. Divorciado há 3 anos. Casamento de conveniência que nunca funcionou de verdade. Ela queria o status, eu queria uma família. No final, nenhum dos dois foi feliz, ele contou. Deve ser difícil confiar nas pessoas quando se tem muito dinheiro, Adriana observou. Você nunca sabe se gostam de você ou do que você tem. Até hoje, ele disse, olhando diretamente para ela. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Ambos entenderam que algo estava mudando entre eles, mas nenhum sabia como lidar com isso. Seu Tiago, posso ver minha mãe agora? Adriana perguntou, quebrando o momento. Claro, vamos, ele respondeu, acompanhando-a até o quarto. Dona Célia estava acordada, com melhor cor no rosto e respirando mais facilmente. Filha, como você está bonita, disse ao ver Adriana se aproximar. Eu que pergunto, mãe. Como a senhora está se sentindo? Adriana segurou a mão da mãe com carinho. Muito melhor. Esse moço aqui é um anjo, filha. Deus colocou ele na nossa vida, Dona Célia disse, olhando para Tiago com gratidão. A senhora precisa descansar e se recuperar. Eu vou cuidar de tudo, Tiago disse, aproximando-se da cama. Meu filho, eu não sei como te agradecer. Você salvou minha vida. Dona Célia segurou a mão dele com as 2 mãos frágeis. A senhora não precisa me agradecer. Só precisa ficar boa para continuar cuidando da Adriana. Ele respondeu, emocionado. Eu vou ficar boa, pode ter certeza. Agora eu tenho motivos para lutar. Ela disse, olhando significativamente entre ele e a filha. Depois de ficarem mais um tempo no quarto, Tiago sugeriu que saíssem para deixar Dona Célia descansar. No corredor, ele parou Adriana.
Você não vai trabalhar nos próximos dias. Vai ficar aqui com sua mãe. Eu vou manter seu salário normalmente, disse. Seu Tiago, isso não é necessário. Eu posso me virar. Ela protestou automaticamente. Adriana, para com isso. Aceita ajuda pelo menos uma vez na vida, ele disse um pouco impaciente. É que eu não estou acostumada, ela admitiu. Então vai ter que se acostumar, porque eu pretendo continuar ajudando, ele disse, surpreendendo ambos com a declaração. O senhor fala como se fosse ficar na minha vida para sempre, ela comentou, tentando entender as intenções dele. Tiago parou de andar e se virou para encará-la completamente. E se eu quisesse ficar? Perguntou, colocando todas as cartas na mesa. Adriana sentiu o coração acelerar. Isso seria complicado, respondeu, desviando o olhar. Por que complicado? Ele perguntou, dando um passo mais próximo. Porque o senhor é meu patrão, porque somos de mundos diferentes, porque as pessoas vão falar. Ela listou as razões, mais para si mesma do que para ele. E se eu não me importasse com nada disso? Tiago insistiu, segurando o queixo dela delicadamente e fazendo-a olhar para ele. Eu tenho medo, ela confessou em um sussurro. Medo de quê? Ele perguntou suavemente. De me acostumar com isso e depois perder. De não ser suficiente para alguém como o senhor. De estragar tudo, ela disse, vulnerável. Tiago sorriu com ternura. Adriana, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Você cuidou da sua mãe sozinha, trabalhou sem reclamar, nunca perdeu a dignidade mesmo nas piores situações. Se alguém aqui não é suficiente, sou eu, ele disse com sinceridade. Isso não é verdade, ela protestou. É sim, eu tenho dinheiro, mas você tem algo muito mais valioso. Você tem um coração imenso, ele disse, aproximando o rosto do dela. Seu Tiago... Ela começou, mas ele interrompeu. Chama só de Tiago, por favor, pediu. Tiago, ela repetiu, gostando de como soava. Posso te beijar? Ele perguntou respeitoso. Adriana olhou ao redor, verificando se não havia ninguém no corredor, depois assentiu timidamente. O beijo foi suave, respeitoso, mas carregado de uma paixão contida que surpreendeu ambos. Quando se separaram, ficaram em silêncio por alguns segundos. Isso muda tudo, Adriana sussurrou. Muda, ele concordou. E você está disposta a ver onde isso vai dar? Ela respirou fundo, pensando em todos os riscos, mas também em como se sentia segura nos braços dele. Estou, respondeu, selando o destino dos dois. Tiago sorriu, pegou a mão dela e entrelaçou os dedos. Então vamos descobrir juntos, disse. Eles caminharam de mãos dadas pelo corredor do hospital, ambos sabendo que suas vidas tinham mudado para sempre naquele dia. Não era mais sobre patrão e empregada. Era sobre dois corações que se encontraram no meio de uma crise e descobriram que, juntos, eram mais fortes do que imaginavam. Quando chegaram ao elevador, Tiago apertou o botão e se virou para Adriana. Tem uma coisa que eu preciso te contar, disse, ficando sério de repente. O que foi? Ela perguntou preocupada. Minha ex-mulher. Ela não vai gostar nada disso. Ela ainda tem influência em alguns círculos e quando descobrir sobre nós, vai tentar criar problemas, ele avisou. Que tipo de problemas? Adriana quis saber. Ela pode tentar usar nossa diferença social contra nós. Espalhar boatos, criar constrangimentos. Você precisa saber disso antes de decidir se quer mesmo seguir em frente. Ele foi honesto. Adriana pensou por alguns segundos. Tiago, eu passei a vida inteira sendo julgada por ser pobre, por trabalhar como doméstica, por não ter estudos. Se eu sobrevivi a tudo isso, vou sobreviver aos comentários de uma ex-mulher rica, disse com determinação. Tiago sorriu, admirado pela força dela. Então estamos juntos nisso, disse, apertando a mão dela. Estamos, ela confirmou. O elevador chegou e quando as portas se abriram,
Adriana viu seu reflexo no espelho do fundo. Pela primeira vez em muito tempo, ela se viu sorrindo de verdade. Não era mais a mulher desesperada que chorava no sofá algumas horas atrás. Era uma mulher que tinha encontrado amor e esperança quando menos esperava. Sabe o que é engraçado? Ela comentou enquanto desciam. O quê? Tiago perguntou. Hoje de manhã eu achei que minha vida estava acabando. Agora sinto que ela está começando. Ela disse, olhando para ele com brilho nos olhos. A minha também, ele respondeu, beijando a mão dela. Quando saíram do hospital, o sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. Tiago parou na calçada e olhou para Adriana. Quer jantar comigo hoje, num lugar simples, só nós dois? Convidou. Quero. Ela aceitou sem hesitar. Mas antes, eu preciso passar em casa para me trocar. Não posso jantar com você de uniforme, disse, olhando para a própria roupa. Você está linda do jeito que está, Tiago disse sinceramente. Mas se você quiser se trocar, eu te levo em casa e espero, ofereceu. Durante o trajeto até a casa de Adriana, eles conversaram sobre coisas simples, descobrindo gostos em comum, rindo de histórias bobas. A naturalidade entre eles era surpreendente, como se já se conhecessem há anos. Quando chegaram na rua dela, Tiago estacionou e olhou ao redor. Você se importa se eu subir com você? Quero ver como você vive quando não está na minha casa, pediu. Claro que pode subir, mas não espere nada luxuoso, ela avisou. Eu não espero luxo, Adriana. Espero verdade, ele respondeu. Subindo a escada do prédio simples, Adriana abriu a porta de casa e Tiago entrou. O ambiente estava exatamente como tinham deixado algumas horas antes, mas agora parecia diferente. Não era mais o cenário de desespero, mas o lugar onde tudo começou. Essa é minha casa, ela disse meio sem graça. Tiago olhou ao redor com atenção, notando os detalhes que antes tinha perdido na correria. Viu fotos da família na parede, livros empilhados num canto, plantas bem cuidadas na janela. É aconchegante, comentou sinceramente. É pequena, ela corrigiu. Pequena, mas cheia de amor. Isso vale mais que qualquer mansão. Ele disse, pegando uma foto onde Adriana aparecia mais jovem ao lado da mãe. Vocês duas sempre foram muito parecidas, observou. Minha mãe sempre disse que eu puxei a teimosia dela. Adriana riu, relaxando. Ainda bem, Tiago disse, devolvendo a foto no lugar. Vai se trocar. Eu espero aqui. Ele se acomodou no sofá onde tudo começou. Adriana foi para o quarto e, pela primeira vez em anos, ficou em dúvida sobre o que vestir. Ela não tinha roupas sofisticadas, mas escolheu um vestido simples que ganhara no Natal passado e nunca tinha usado. Quando saiu do quarto, Tiago se levantou do sofá e a olhou de cima a baixo. Você está linda, disse, genuinamente impressionado. Obrigada, ela respondeu corando. Pronta? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta, ela confirmou, aceitando o braço dele. Quando saíram do prédio, alguns vizinhos que estavam na calçada olharam curiosos para o casal improvável. Adriana sentiu um momento de constrangimento, mas Tiago apertou a mão dela, transmitindo segurança. Deixa eles olharem, sussurrou no ouvido dela. Eles só estão vendo uma mulher linda acompanhada de um homem de sorte, completou, fazendo-a sorrir. No restaurante simples que Tiago escolheu, eles se sentaram numa mesa no canto, longe dos olhares curiosos. Posso te fazer uma pergunta? Adriana disse depois que pediram a comida. Quantas quiser, ele respondeu. Você não acha que isso tudo está acontecendo rápido demais? Quer dizer, hoje de manhã você era meu patrão e agora... Ela deixou a frase no ar. Tiago pensou antes de responder. Sabe, Adriana, eu passei 40 anos da minha vida fazendo tudo no tempo certo, seguindo as regras, sendo cauteloso, e no final estava sozinho e infeliz. Às vezes, quando algo é certo, você sente na hora. E eu sinto que isso é certo, disse com convicção. E se der errado?
Ela perguntou, ainda insegura. E se der certo? Ele rebateu. A vida é cheia de riscos, Adriana. O maior risco é não arriscar nada. Ela assentiu, absorvendo as palavras dele. Você tem razão. Eu sempre fui muito cautelosa, sempre com medo de me machucar, admitiu. E agora? Ele perguntou. Agora eu quero tentar. Quero ver onde isso vai dar, ela disse, estendendo a mão sobre a mesa. Tiago segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Então vamos tentar juntos, disse. A comida chegou e eles comeram conversando sobre tudo e sobre nada, descobrindo-se mutuamente. Tiago contou sobre a pressão de comandar uma empresa, sobre a solidão das decisões difíceis. Adriana falou sobre os sonhos que teve que adiar, sobre a força que encontrava na mãe. Sabe o que eu sempre quis fazer? Ela confessou no final da refeição. O quê? Ele perguntou interessado. Estudar enfermagem. Sempre tive vontade de cuidar das pessoas, de ajudar quem está doente, disse, os olhos brilhando. Por que não fez? Tiago quis saber. Dinheiro, tempo, responsabilidades, ela listou. E se eu te dissesse que você pode fazer isso agora? Que eu posso te ajudar a realizar esse sonho? Ele ofereceu. Adriana o olhou surpresa. Você faria isso? Perguntou. Faria. Investir em você é investir no nosso futuro, ele disse naturalmente. Nosso futuro, ela repetiu, gostando de como soava. É assim que eu vejo, ele confirmou. Quando terminaram de jantar, Tiago a levou de volta para casa. Na porta do prédio, eles ficaram em silêncio por alguns momentos. Obrigada por tudo hoje, Tiago. Por salvar minha mãe, por me fazer sentir especial, por me dar esperança, ela disse emocionada. Obrigado por me deixar entrar na sua vida, por me mostrar o que realmente importa. Ele respondeu, aproximando-se dela. Posso te ver amanhã? Perguntou. Eu vou estar no hospital com minha mãe, ela lembrou. Então vou te encontrar lá. Se você deixar, ele disse. Eu deixo, ela sorriu. Tiago se inclinou e a beijou novamente, dessa vez com mais intensidade. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Boa noite, Adriana, ele sussurrou. Boa noite, Tiago. Ela respondeu, subindo as escadas sem olhar para trás, mas sentindo o olhar dele acompanhando cada passo. Quando chegou em casa, Adriana se olhou no espelho e viu uma mulher diferente. Uma mulher que tinha encontrado o amor quando menos esperava, que tinha esperança novamente, que tinha um futuro pela frente. Ela pegou o celular e digitou uma mensagem. Obrigada por tudo hoje. Mal posso esperar para ver você amanhã. A resposta veio quase imediata. Eu que agradeço. Você mudou minha vida em um dia. Sonhe com anjos. Adriana sorriu, guardou o celular e se preparou para dormir. Pela primeira vez em meses, ela não estava preocupada com o amanhã. Tinha certeza de que, acontecesse o que acontecesse, ela não estaria mais sozinha. Do outro lado da cidade, Tiago chegou em casa e se sentou na varanda, olhando para as luzes da cidade. Ele pensou em como um simples endereço no cadastro de funcionários tinha mudado completamente o rumo da sua vida. Pegou o celular e ligou para seu advogado. Roberto, sou eu. Preciso que você prepare alguns documentos. Quero incluir Adriana Santos no meu plano de saúde familiar. E quero criar um fundo de estudos para ela. Também quero rever meu testamento, disse, já planejando o futuro. Está apaixonado, Tiago? O advogado perguntou surpreso. Completamente. Ele respondeu sem hesitar. E pretendo fazer isso direito. Depois de acertar os detalhes legais, Tiago foi para o quarto e, pela primeira vez em anos, adormeceu sorrindo, pensando na mulher extraordinária que tinha encontrado no meio de uma crise e que tinha trazido luz para sua vida escura. No hospital, Dona Célia dormia tranquila, respirando normalmente, inconsciente de que sua doença tinha sido o catalisador para uma história de amor que estava apenas começando. As máquinas ao redor dela bipeavam suavemente,
marcando o ritmo de uma vida que tinha sido salva e de um amor que estava nascendo. A noite cobriu a cidade como um manto protetor, guardando os sonhos e as esperanças de 3 pessoas, cujas vidas tinham se entrelaçado de forma inesperada e maravilhosa. E enquanto dormiam, o destino já traçava os próximos capítulos de uma história que provaria que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos mais improváveis e florescer mesmo diante das maiores adversidades. Mas nem tudo seria fácil. Do outro lado da cidade, numa cobertura luxuosa, uma mulher elegante e fria terminava uma ligação telefônica, um sorriso cruel nos lábios. Encontraram uma empregada doméstica, é? Vamos ver quanto tempo isso dura quando ela descobrir quem ela realmente está enfrentando, murmurou para si mesma, já planejando como destruir a felicidade que Tiago tinha encontrado. A guerra estava apenas começando, mas por enquanto, Tiago e Adriana dormiam em paz, protegidos pela inocência de um amor puro e verdadeiro, sem saber que sua maior provação ainda estava por vir. Na manhã seguinte, Adriana acordou com o celular vibrando insistentemente sobre a mesa de cabeceira. Ainda sonolenta, tateou até encontrar o aparelho e viu várias chamadas perdidas de um número desconhecido. Eram 6:30 da manhã e ela precisava ir ao hospital, ver como Dona Célia tinha passado a noite. Vestiu-se rapidamente e saiu, sem imaginar que aquelas ligações eram apenas o começo de uma tempestade que testaria tudo o que tinham construído. No hospital, encontrou a mãe acordada e bem-humorada, conversando com a enfermeira sobre receitas de bolo. "Bom dia, mãe. Como foi a noite?" perguntou, beijando a testa dela. "Ótima, filha. Dormi como um bebê. E esse médico disse que se eu continuar assim, posso ter alta amanhã." Dona Célia contou animada. "Que maravilha! Tiago vai ficar feliz quando souber." Adriana sorriu, sentindo o coração mais leve. "Falando nele, onde está o meu genro?" Dona Célia perguntou, olhando ao redor. "Deve estar chegando. Ele disse que vinha cedo hoje." Adriana respondeu, mas uma pontada de preocupação a atingiu ao lembrar das ligações perdidas. Tiago chegou meia hora depois, mas sua expressão tensa imediatamente chamou a atenção de Adriana. "Bom dia, Dona Célia. Como está se sentindo?" cumprimentou a senhora, forçando um sorriso. "Bem melhor, meu filho, mas você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa?" Dona Célia, sempre perspicaz, notou. "Nada demais. Só questões da empresa", ele mentiu. Mas Adriana percebeu. "Tiago, preciso falar com você lá fora", ela disse, levantando-se. No corredor, longe dos ouvidos de Dona Célia, Adriana encarou Tiago. "O que está acontecendo? E não me diga que é só trabalho", insistiu. Tiago suspirou, passando a mão pelo cabelo. "Minha ex-mulher descobriu sobre nós. Helena me ligou ontem à noite, furiosa. Ela está ameaçando causar problemas", revelou. "Que tipo de problemas?" Adriana sentiu o estômago embrulhar. "Ela tem contatos na imprensa, conhece gente influente. Está falando em espalhar que você é interesseira, que se aproveitou da posição de empregada para me conquistar", ele explicou, vendo a cor sumir do rosto dela. "Mas isso não é verdade", Adriana murmurou, sentindo o mundo girar. "Eu sei que não é, mas ela não se importa com a verdade. Helena sempre foi vingativa. Quando nosso casamento acabou, ela jurou que faria minha vida um inferno se eu fosse feliz com outra pessoa." Tiago contou, aproximando-se dela. "Tiago, talvez seja melhor a gente parar por aqui. Eu não quero ser motivo de problema na sua vida. Você tem uma empresa, uma reputação", Adriana disse, as lágrimas começando a escorrer. "Para com isso, Adriana. Você não é problema, é a solução. Pela primeira vez em anos eu sei o que é ser feliz de verdade. Não vou deixar a Helena destruir isso." Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos. "Mas e se ela realmente fizer o que está ameaçando? E se isso prejudicar seus negócios?" Ela insistiu.
Então que prejudique. Eu reconstruo tudo se for preciso. Mas não vou reconstruir o que sinto por você, porque isso é único, ele declarou, beijando-a ali mesmo no corredor do hospital. Eles voltaram para o quarto, tentando disfarçar a tensão para não preocupar Dona Célia. Mas a senhora percebeu que algo estava errado. Vocês dois estão com cara de velório. O que houve? Perguntou diretamente. Adriana olhou para Tiago, que assentiu. Mãe, a ex-mulher do Tiago descobriu sobre nossa relação e não está gostando, ela explicou simplificando. Ah, mulher ciumenta, já esperava. E o que ela vai fazer? Latir? Dona Célia perguntou com desdém. Pode tentar manchar nossa reputação, espalhar mentiras, Tiago respondeu. Meu filho, quem conhece vocês de verdade sabe que tipo de pessoas são. O resto é fofoca de gente desocupada. Não deem importância, a senhora aconselhou com sabedoria. Mas Helena não estava blefando. No dia seguinte, quando Adriana chegou ao hospital, encontrou alguns funcionários sussurrando e olhando estranho para ela. Uma das enfermeiras se aproximou. Adriana, você viu as notícias online hoje? Perguntou com pena. Que notícias? Adriana sentiu o sangue gelar. A enfermeira mostrou o celular. Na tela, uma matéria com fotos de Tiago e Adriana entrando no hospital, com a manchete. Empresário milionário é fisgado por empregada doméstica durante internação da sogra. O texto era cruel, insinuando que Adriana havia se aproveitado da situação vulnerável de Tiago para conquistá-lo. Adriana leu tudo com as mãos tremendo, cada palavra como uma facada. Isso não é verdade, sussurrou. Eu sei, querida. Todo mundo aqui sabe. Você é uma pessoa íntegra, a enfermeira a consolou. Adriana correu para o quarto da mãe, que já estava vendo a notícia no celular de outra visitante. Filha, vem cá, Dona Célia chamou, abrindo os braços. Adriana desabou no colo da mãe, chorando como uma criança. Mãe, eles estão dizendo coisas horríveis sobre mim, que eu sou interesseira, que me aproveitei do Tiago, soluçou. E você se aproveitou? Dona Célia perguntou diretamente. Não, mãe, eu nem imaginava que ele pudesse sentir algo por mim. Eu só queria que a senhora ficasse boa. Adriana respondeu entre lágrimas. Então, para que chorar? Quem fala mal não conhece você, e quem conhece não vai acreditar. A mãe disse, acariciando o cabelo da filha. Tiago chegou 1 hora depois, furioso. Adriana, eu já liguei para meu advogado. Vamos processar esse site por difamação, anunciou, mas parou ao ver o estado dela. Não adianta, Tiago, o estrago já está feito. Todo mundo vai achar que eu sou uma aproveitadora, ela disse desanimada. Todo mundo quem? Pessoas que não nos conhecem? Pessoas que não importam? Ele questionou, sentando-se na beirada da cama. Mas importam para você. São seus clientes, seus parceiros de negócios. Isso pode prejudicar sua empresa, ela insistiu. Adriana, escuta bem o que eu vou te falar. Eu construí minha empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, abrindo mão de tudo. E sabe o que eu ganhei com isso? Dinheiro e solidão. Agora eu tenho você, tenho amor, tenho uma família de verdade. Se eu tiver que escolher entre o dinheiro e vocês, eu escolho vocês, sem hesitar. Ele declarou com firmeza. Dona Célia observava tudo com atenção. Meu filho, você tem certeza do que está falando? Porque minha filha não vai aceitar ser motivo da sua ruína, ela disse. Dona Célia, com todo respeito, quem decide sou eu. E eu decido ficar com Adriana, aconteça o que acontecer, Tiago afirmou. Nos dias seguintes, mais matérias apareceram, sempre com o mesmo tom maldoso. Fotos antigas de Adriana trabalhando foram publicadas, como se trabalhar honestamente fosse motivo de vergonha. Alguns clientes da empresa de Tiago realmente começaram a questionar a situação, mas ele se manteve firme. Se alguém tem problema com minha vida pessoal, pode procurar outro fornecedor, disse numa reunião tensa com o conselho. Tiago, você está sendo irracional. Essa mulher está prejudicando a imagem da empresa, um dos sócios mais antigos protestou.
Essa mulher tem nome, é a Adriana, e ela não está prejudicando nada. Quem está prejudicando são vocês, dando importância para a fofoca. Ele rebateu. Mas, Tiago, seja realista. Ela é uma empregada doméstica. Vocês não têm nada em comum. Outro sócio insistiu. Temos tudo em comum. Honestidade, caráter, valores. Coisas que aparentemente faltam aqui nesta sala, Tiago respondeu, levantando-se. Se vocês não conseguem aceitar isso, comprem minha parte da empresa, mas não vou abrir mão da Adriana por causa de preconceito. O silêncio que se seguiu foi tenso, mas alguns sócios mais jovens apoiaram Tiago. Eu acho que ele está certo, disse Marcelo, um dos diretores. A vida pessoal é dele, e francamente nunca vi o Tiago tão feliz quanto agora. Enquanto isso, Adriana tentava manter a rotina normal, mas os olhares e sussurros a seguiam por toda a parte. No supermercado, na farmácia, na rua, pessoas que antes a cumprimentavam agora a evitavam. Eu não aguento mais, Tiago. Não consigo nem sair de casa sem sentir que todo mundo está me julgando. Ela desabafou numa noite. Então a gente sai da cidade. Vamos para outro lugar. Começamos do zero, ele sugeriu. Não é justo você ter que largar tudo por minha causa, ela protestou. Não é por sua causa, é por nossa causa. É pela nossa felicidade, ele corrigiu. Foi Dona Célia quem trouxe uma perspectiva diferente. Já em casa, recuperada da pneumonia, ela chamou os dois para uma conversa séria. Sentem aqui, meus filhos. Vocês estão fugindo do problema em vez de enfrentá-lo, disse com autoridade. Mas, mãe, a situação está insustentável, Adriana argumentou. Está nada. Vocês dois são pessoas boas, honestas, que se amam. Por que vão se esconder como se tivessem feito algo errado? Dona Célia questionou. Porque as pessoas não entendem, Dona Célia. Elas veem só a diferença social, Tiago explicou. E daí? Desde quando o amor tem classe social? Vocês acham que vão convencer todo mundo? Impossível. Mas podem mostrar que são felizes e que não ligam para a opinião alheia, a senhora aconselhou. Como assim, mãe? Adriana perguntou. Casem. Façam uma festa bonita, chamem quem torce por vocês e mostrem para o mundo que estão orgulhosos do que sentem, Dona Célia sugeriu. Tiago e Adriana se entreolharam, surpresos com a sugestão. Casar agora seria como jogar lenha na fogueira, Adriana ponderou. Ou seria como mostrar que vocês não têm medo, a mãe rebateu. Tiago ficou pensativo por alguns minutos. Sabe de uma coisa? Sua mãe está certa. Por que estamos nos escondendo? Por que estamos dando satisfação para gente que não nos conhece? Disse, levantando-se. Tiago, não fala besteira, Adriana pediu. Mas ele já estava determinado. Não é besteira, Adriana. É coragem. Vamos nos casar. Vamos mostrar para todo mundo que nosso amor é real e que estamos orgulhosos dele. Ele declarou, ajoelhando-se na frente dela. Adriana Santos, você aceita se casar comigo? Não por desafio, não por teimosia, mas porque eu te amo e quero passar o resto da minha vida ao seu lado? Pediu, tirando uma caixinha do bolso. Adriana olhou para o anel simples mas bonito, depois para a mãe que sorria emocionada e, finalmente, para os olhos de Tiago, cheios de amor e determinação. Aceito, respondeu. E o beijo que se seguiu selou não apenas o noivado, mas uma decisão de enfrentar o mundo juntos. O casamento foi marcado para 2 meses depois. Tiago fez questão de que fosse uma cerimônia bonita, mas não ostensiva. Alugaram um salão elegante, contrataram um buffet simples, mas saboroso, e convidaram amigos verdadeiros e família. Não vamos nos esconder, mas também não vamos fazer alarde, ele explicou. Queremos uma festa para celebrar nosso amor, não para provar nada para ninguém. A notícia do casamento vazou para a imprensa, gerando ainda mais comentários maldosos. Helena deu várias entrevistas, sempre insinuando que Tiago estava sendo manipulado.
Ele está cego de paixão. Quando passar, vai perceber o erro que cometeu, declarou numa revista. Mas também surgiram vozes de apoio. Funcionários antigos de Tiago foram à imprensa contar como Adriana sempre foi respeitosa e dedicada. Vizinhos dela falaram sobre sua generosidade e caráter. A Adriana sempre ajudou todo mundo aqui no bairro. Se tem alguém que merece ser feliz é ela, disse Dona Rosa, vizinha de anos. No dia do casamento, Adriana acordou nervosa. E se ninguém aparecer? E se for um constrangimento? Perguntou à mãe enquanto se arrumava. Quem tem que aparecer vai aparecer, e quem não aparecer não faz diferença, Dona Célia respondeu, ajeitando o véu da filha. O vestido era simples, mas elegante, escolhido com carinho. Adriana estava linda, irradiando uma felicidade que nenhuma maledicência conseguia apagar. Quando chegaram ao salão, ficaram surpresas com a quantidade de pessoas. Além dos convidados, vários funcionários do hospital onde Dona Célia foi tratada compareceram, assim como vizinhos, colegas do curso que Adriana estava fazendo e até alguns clientes de Tiago que apoiavam a união. Olha quanta gente torce por vocês, Dona Célia sussurrou no ouvido da filha. A cerimônia foi emocionante. Tiago chorou quando viu Adriana entrar, conduzida pela mãe. Os votos que trocaram foram simples, mas profundos. Adriana, você me ensinou que riqueza não é o que se tem no banco, mas o que se tem no coração. Prometo te amar, te respeitar e te proteger todos os dias da minha vida, declarou Tiago. Tiago, você me mostrou que merecemos ser felizes, independente do que os outros pensem. Prometo ser sua companheira, sua parceira, sua melhor amiga para sempre, respondeu Adriana. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o salão explodiu em aplausos. O beijo foi longo, cheio de amor e alívio. Finalmente estavam oficialmente unidos, para o bem e para o mal. A festa foi alegre e descontraída. Tiago dançou com Dona Célia, arrancando risadas de todos. Adriana foi cumprimentada por pessoas que ela nem conhecia, mas que tinham acompanhado a história e torciam por eles. Vocês são um exemplo de que o amor verdadeiro existe, disse uma senhora idosa, emocionada. Durante a valsa dos noivos, Tiago sussurrou no ouvido de Adriana. Não estou arrependido nem um segundo. Nem eu, ela respondeu sorrindo. Aliás, estou orgulhosa de ser sua esposa. Depois da festa, foram para uma lua de mel simples numa pousada na serra. Longe dos holofotes, dos comentários, das pressões. Apenas eles dois, descobrindo-se como marido e mulher, planejando o futuro. Sabe o que eu quero fazer quando voltarmos? Adriana disse, deitada no peito dele numa manhã preguiçosa. O quê? Ele perguntou, acariciando o cabelo dela. Quero terminar meus estudos, fazer faculdade de enfermagem. Quero ajudar pessoas como minha mãe foi ajudada, ela revelou. Então vamos fazer isso acontecer. Eu te apoio em tudo, ele prometeu. E eu quero ajudar você a expandir a empresa, aprender sobre negócios, ser sua parceira em tudo, ela disse. Já é minha parceira em tudo, Adriana. Mas se quiser aprender sobre a empresa, será bem-vinda. Ele sorriu. Quando voltaram da lua de mel, a vida havia se acalmado um pouco. As notícias maldosas deram lugar a outras fofocas, e eles puderam reconstruir sua rotina com mais tranquilidade. Adriana se matriculou na faculdade de enfermagem, estudando à noite. Tiago adaptou seus horários para estar presente nos momentos importantes. Dona Célia, completamente recuperada, tornou-se a guardiã da casa, cuidando de tudo com carinho. Nunca imaginei que ia morar numa casa tão bonita, ela dizia, regando as plantas do jardim. A casa ficou bonita porque a senhora está aqui, Dona Célia, Tiago respondia, conquistando ainda mais a sogra. Os anos passaram rapidamente. Adriana se formou com louvor, especializando-se em cuidados intensivos. Tiago expandiu a empresa, sempre com foco em responsabilidade social.
Eles tiveram 2 filhos, primeiro uma menina, depois um menino, ambos criados com os valores de simplicidade e generosidade que herdaram dos pais. Dona Célia se tornou a avó mais babona do mundo, contando histórias para os netos sobre como os pais se conheceram. Vovó, conta de novo como o papai salvou você no hospital, pedia a menina. Não foi o papai que me salvou, minha neta. Foi o amor deles que salvou nossa família inteira. Dona Célia respondia, olhando para Tiago e Adriana com gratidão. Helena tentou algumas investidas ao longo dos anos, mas sem sucesso. O casamento sólido de Tiago e Adriana, a felicidade evidente da família e o sucesso profissional de ambos calaram as línguas maldosas. Numa tarde de domingo, 10 anos depois do casamento, eles estavam no jardim vendo as crianças brincarem. Dona Célia, agora com cabelos brancos, mas ainda vigorosa, tricotava na varanda. Você se arrepende de alguma coisa? Adriana perguntou, encostada no ombro de Tiago. Só de não ter te encontrado antes, ele respondeu, beijando o topo da cabeça dela. Não diga isso, nos encontramos na hora certa, quando ambos estávamos prontos para isso. Ela ponderou. Tem razão, como sempre. Ele sorriu. Sabe o que eu penso às vezes? Ela continuou. O quê? Ele quis saber. Penso que aquele dia, quando minha mãe ficou doente e eu achei que minha vida estava acabando, na verdade foi o dia em que tudo começou. O dia em que o destino decidiu nos juntar. Ela refletiu. Eu prefiro acreditar que não foi o destino. Foi escolha. Você escolheu confiar em mim. Eu escolhi te amar. E todos os dias, desde então, escolhemos ficar juntos. Ele disse. Escolhemos, ela concordou, gostando da palavra. E vamos continuar escolhendo. As crianças correram até eles, interrompendo o momento romântico com risadas e abraços. Dona Célia se aproximou também, completando o círculo familiar. Vamos jantar? Fiz aquela lasanha que vocês gostam, anunciou. Vamos, mãe, estou morrendo de fome. Adriana respondeu, levantando-se. Enquanto caminhavam para casa, Tiago segurou a mão de Adriana e olhou para trás, vendo o jardim onde tinham construído tantas memórias. Obrigado, disse de repente. Por quê? Ela perguntou surpresa. Por ter me deixado entrar na sua vida naquele dia. Por ter acreditado em nós quando todo mundo duvidou. Por ter me ensinado que o amor verdadeiro não conhece barreiras. Ele explicou. Adriana parou de andar e o encarou. Os filhos correram para dentro de casa. Dona Célia os seguiu, deixando-os sozinhos por um momento. Tiago Almeida, ela disse, usando o nome completo dele como fazia quando queria ser solene. Sim, Adriana Almeida, ele respondeu, imitando o tom dela. Se eu tivesse que escolher entre viver 1000 vidas diferentes ou viver esta mesma vida 1000 vezes, eu escolheria viver esta mesma vida 1000 vezes, porque nesta vida eu encontrei você, e encontrar você foi encontrar minha casa, minha paz, meu propósito. Ela declarou, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade. Tiago sentiu a emoção tomar conta dele. Depois de todos esses anos, ela ainda conseguia o surpreender com a profundidade dos sentimentos. Adriana, ele disse, a voz embargada, eu te amo. Te amo desde o primeiro dia. Vou te amar até o último. E se houver uma vida depois desta, vou procurar você de novo para te amar mais uma vez. O beijo que se seguiu foi doce, cheio de história, de cumplicidade, de promessas cumpridas e sonhos realizados. Quando se separaram, ouviram a voz de Dona Célia chamando da cozinha. Vocês vão ficar aí namorando ou vão vir jantar? A comida está esfriando. Eles riram de mãos dadas, caminharam para dentro de casa. Na mesa, com os filhos tagarelando sobre a escola, Dona Célia servindo com carinho e o calor do lar envolvendo tudo, Adriana olhou ao redor e soube que tinha tudo o que sempre sonhou. Não riqueza material, mas riqueza de coração. Não fama ou status, mas amor verdadeiro e família unida. Quando as crianças foram dormir
e Dona Célia se recolheu ao quarto. Tiago e Adriana ficaram sozinhos na sala, como naquela primeira noite quando tudo começou. Sabe o que eu descobri depois de todos esses anos? Adriana disse, aconchegando-se no sofá ao lado dele. O quê? Tiago perguntou, puxando-a para mais perto. Descobri que não existem histórias de Cinderela na vida real. Existem histórias de pessoas corajosas que escolhem amar apesar das dificuldades, que lutam pelos seus sonhos, que não desistem quando o mundo diz que é impossível. Ela refletiu. E qual é a nossa história então? Ele quis saber. A nossa é a história de dois corações que se encontraram no momento certo, de duas pessoas que decidiram construir algo bonito juntas, de uma família que se formou não pelo sangue, mas pelo amor. Ela respondeu. É a mais bonita de todas. Ele concordou. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas curtindo a presença um do outro, o som da chuva lá fora, a sensação de completude que só quem encontra sua alma gêmea conhece. Tiago, Adriana chamou suavemente. Ele murmurou, quase dormindo. Obrigada por não ter desistido de nós naquele dia no hospital, quando todo mundo disse que era loucura. Obrigada por ter lutado pelo nosso amor quando eu mesma duvidei. Obrigada por ter me mostrado que mereço ser feliz. Ela sussurrou. Tiago abriu os olhos e a encarou com toda a ternura do mundo. Adriana, meu amor, minha vida, minha companheira de todas as horas. Ele disse, acariciando o rosto dela. Se existe uma coisa pela qual eu vou ser eternamente grato nesta vida, é por ter tido a coragem de bater na porta da sua casa naquele dia. Porque ali não encontrei apenas uma mulher para amar. Encontrei minha família, meu lar, meu futuro, minha felicidade. E se eu pudesse voltar no tempo e escolher de novo, escolheria você 1000 vezes em todas as vidas possíveis, porque você, Adriana, é o melhor que já me aconteceu e o melhor que ainda está por vir. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença. Vinícius largou a pasta ao ver o impossível. Isabela e Manuela, mudas há 2 anos, gargalhavam no jardim, encharcando Cristina com balões de água. A empregada, que ele pagava só para limpar, devolvia vida àquela casa morta. Naquele instante, percebeu que ignorara quem realmente salvara sua família enquanto ele fugia da dor no trabalho. Vinícius respirou fundo. Durante meses, ele tinha trabalhado 16 horas por dia para fugir da dor, para não lembrar, para não sentir. E enquanto ele fugia, Cristina estava ali todos os dias, sendo a presença que as meninas precisavam. Ele saiu de trás da parede de vidro e caminhou devagar pelo gramado. Isabela foi a primeira a perceber. Papai! Ela largou o balão e correu até ele. Manuela veio logo atrás. Vinícius se abaixou e abriu os braços. As duas se jogaram nele ao mesmo tempo, geladas e encharcadas. A água molhou a camisa social cara. Ele não ligou. Abraçou as filhas com força e sentiu o cheiro de shampoo infantil misturado com grama. Papai, a tia Cris deixou a gente brincar de guerra de balão, Isabela falou animada. Você viu quando a gente acertou ela? Manuela puxou a gravata dele. Vinícius sorriu. Um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. Vi sim, vocês têm uma mira excelente. Ele levantou o olhar e encontrou Cristina parada ao lado do balde, com as mãos cruzadas na frente do corpo. Ela parecia envergonhada, como se tivesse feito algo errado. Desculpa, Dr. Vinícius. Eu sei que molhei o uniforme e fiz bagunça. Vou limpar tudo agora. Vinícius soltou as meninas e ficou de pé. Caminhou até Cristina. Ela abaixou a cabeça. Ele parou na frente dela e ficou em silêncio por alguns segundos. Obrigado, ele disse, a voz saindo rouca.
Cristina levantou a cabeça, confusa. Doutor, obrigado por fazer minhas filhas sorrirem, por estar aqui, por ser o que eu não consegui ser. Os olhos de Cristina ficaram marejados. Eu só faço o que qualquer pessoa faria, doutor. Não. Vinícius balançou a cabeça. Você faz muito mais que isso. E eu nunca percebi até agora. Cristina respirou fundo e apertou os dedos molhados no avental, tentando se recompor diante daquelas palavras. As meninas voltaram para o balde, discutindo quais balões escolheriam agora. Vinícius manteve o olhar firme nela, sentindo uma mistura de gratidão e culpa que pesava no estômago. Doutor, eu só faço o que qualquer pessoa faria, Cristina murmurou, mordendo o lábio inferior. Não, Vinícius balançou a cabeça. Você faz muito mais que isso. E eu nunca percebi até agora. Isabela puxou a calça molhada do pai, interrompendo o momento. Papai, estou com frio. Vinícius despertou do transe e olhou para as filhas tremendo levemente com a brisa do fim de tarde. Precisava agir como pai, não apenas como observador distante. Vamos entrar agora mesmo, ele disse, com uma autoridade suave que não usava há tempos. Pegou Manuela no colo mesmo com o terno arruinado e estendeu a mão livre para Isabela. Cristina se apressou em recolher os pedaços de borracha colorida do gramado, tentando esconder o rosto vermelho e a confusão que tomava conta de seus pensamentos. Vinícius parou na porta de vidro e olhou para trás, vendo a funcionária agachada na grama. Cristina, deixa isso para lá e entra. Você também precisa se secar ou vai pegar uma pneumonia. Ela assentiu, sem olhar para ele, e correu para a área de serviço, enquanto Vinícius subia as escadas de mármore com as duas meninas nos braços. As risadas delas ecoaram pelo corredor, que costumava ser silencioso como um túmulo. O banho das meninas foi uma aventura caótica que Vinícius não experimentava desde antes da morte de Júlia. Água espirrando para fora da banheira, shampoo nos olhos, gritos de protesto quando ele tentou pentear os cabelos embaraçados. Mas em vez de se irritar ou chamar Cristina para resolver, ele sentiu uma estranha satisfação em ser necessário, em ver que suas mãos grandes e desajeitadas podiam cuidar daquelas duas vidas frágeis. Papai, você está fazendo errado. Isabela riu quando ele colocou shampoo demais no cabelo dela. Desculpa, filha, faz tempo que eu não dou banho em vocês. Por que você parou? Manuela perguntou com a curiosidade típica da idade. Vinícius hesitou. Como explicar que ele tinha fugido da dor, que tinha se escondido atrás do trabalho para não enfrentar a realidade? Porque o papai estava triste, mas agora eu estou melhor. Por causa da tia Cris? Isabela perguntou, fazendo Vinícius engasgar com a própria saliva. Por que você acha isso? Porque você sorriu quando viu ela brincando com a gente. Faz tempo que você não sorri de verdade. A observação da filha o atingiu como um soco. Crianças viam coisas que adultos fingiam não perceber. Ele terminou o banho das meninas em silêncio, pensando nas palavras de Isabela. Quando desceu para a cozinha 40 minutos depois, vestindo uma roupa seca e casual, encontrou Cristina terminando de preparar o jantar. Ela tinha trocado o uniforme molhado por um reserva que parecia um pouco grande para ela. O cheiro de refogado caseiro inundava o ambiente, trazendo memórias de tempos mais felizes. Doutor, o senhor acordou cedo hoje. Cristina se assustou ao vê-lo. Achei que podia jantar com as meninas hoje. Faz tempo que não faço isso. Cristina sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Elas vão adorar. Vinícius se encostou no balcão de granito e observou Cristina trabalhando pela primeira vez com atenção. Ela se movia pela cozinha com familiaridade, sabendo exatamente onde cada coisa estava. Cantarolava baixinho enquanto mexia o molho e cortava legumes com precisão. Há quanto tempo você trabalha aqui, Cristina? Vai fazer 2 anos no mês que vem, doutor. 2 anos.
Vinícius repetiu, processando a informação. Exatamente o tempo que eu me fechei para o mundo. Cristina parou de cortar os legumes e olhou para ele. O senhor estava sofrendo, é natural. Mas enquanto eu sofria, você estava aqui cuidando das minhas filhas, sozinha. Não sozinha. Elas cuidavam de mim também. Vinícius franziu a testa. Como assim? Elas me davam um motivo para acordar todos os dias, para ser forte, para continuar. As meninas entraram correndo na cozinha, vestindo pijamas de flanela e se sentaram nas cadeiras altas. Começaram a contar para Cristina sobre o banho desastroso que o pai tinha dado, rindo do fato de ele ter colocado a toalha na cabeça de Manuela como um turbante. Vinícius percebeu que Cristina sabia exatamente o que perguntar. Sabia o nome das bonecas, sabia que Isabela não gostava da borda do pão e que Manuela só bebia suco se tivesse gelo. Ele se sentiu um estranho na própria cozinha, um intruso em uma rotina perfeitamente coreografada que acontecia todos os dias sem a sua presença. Cristina serviu os pratos com agilidade impressionante e fez menção de se retirar para comer na área de serviço como sempre fazia. Cristina, hoje você não vai comer lá. Vinícius disse, apontando para a cadeira vazia à sua frente na mesa de jantar. Ela congelou com o prato na mão. Doutor, não é apropriado. Eu estou bem na cozinha. Tia Cris, senta aqui. As meninas começaram a bater na mesa. Por favor. Cristina olhou para Vinícius, depois para as meninas e cedeu. Sentou-se na ponta da cadeira, tensa e evitando fazer barulho com os talheres. O jantar foi estranho no início, mas logo a naturalidade das crianças quebrou o gelo. Em pouco tempo, Cristina estava rindo de uma imitação que Manuela fez da professora, um som cristalino e genuíno que fez Vinícius parar de comer para observar como o rosto dela se iluminava quando sorria. Eles conversaram sobre a escola, sobre o desenho animado novo. Vinícius descobriu que Cristina estava ajudando Isabela com a lição de matemática todas as tardes e que tinha ensinado Manuela a amarrar os sapatos na semana passada. Detalhes fundamentais da vida das filhas que ele desconhecia completamente. Você tem família, Cristina? Vinícius perguntou quando as meninas saíram para assistir televisão. Tenho. Minha mãe mora em Minas. Meu pai faleceu quando eu tinha 15 anos. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas obrigada. E você mora sozinha aqui em São Paulo? Moro. Divido um apartamento pequeno com uma amiga perto da estação de metrô. Vinícius assentiu, sentindo vergonha por nunca ter perguntado nada antes. Cristina tinha uma vida, uma história, sonhos, e ele a tratava como uma peça da casa. Por que você escolheu trabalhar com famílias? Cristina hesitou antes de responder. Na verdade, eu queria ser professora. Fiz 2 anos de pedagogia, mas tive que parar quando meu pai ficou doente. Precisava trabalhar para ajudar minha mãe. Aí comecei a trabalhar como babá e acabei gostando. Vinícius sentiu um aperto no peito. Cristina tinha abandonado os sonhos para cuidar da família, assim como agora cuidava da dele. Você pretende voltar a estudar? Talvez um dia, quando as coisas se acalmarem. E as meninas? Você se apegou a elas? Cristina sorriu com tristeza. Muito. Elas são a coisa mais próxima de família que eu tenho aqui em São Paulo. Aquela confissão atingiu Vinícius como um soco. A solidão dela espelhava a dele de uma forma que ele não esperava. 2 almas naufragadas que se encontravam na mesma casa. Eles lavaram a louça juntos, lado a lado na pia. Os braços se roçaram acidentalmente algumas vezes, provocando arrepios que Vinícius tentou ignorar. Depois que tudo estava limpo, foram para a sala e encontraram as gêmeas dormindo no sofá, emboladas uma na outra como 2 gatinhos. Vinícius pegou Isabela no colo e Cristina pegou Manuela. Subiram as escadas em silêncio, como um casal que divide a rotina há anos.
Entraram no quarto das meninas, colocando as crianças nas camas e cobrindo com os edredons. Cristina alisou o cabelo de Manuela com uma ternura que fez o coração de Vinícius doer. Ele não queria que ela fosse embora. Não queria que a casa voltasse a ficar vazia e silenciosa. Eles saíram do quarto na ponta dos pés e pararam no corredor, onde a luz do lustre criava sombras longas no chão. Já vou me recolher para o quarto de serviço. Cristina cruzou os braços, abraçando o próprio corpo. Boa noite, doutor. A formalidade voltou à sua voz. Vinícius queria dizer algo. Queria pedir para ela ficar mais um pouco, mas não sabia como fazer isso sem parecer inadequado. Boa noite, Cristina. Ele entrou em seu quarto, um espaço enorme e frio, com uma cama king size, que parecia um deserto de lençóis brancos. Sentou-se na beira do colchão, sentindo o peso da solidão cair sobre seus ombros novamente. Tentou ler um relatório da empresa, mas as letras dançavam na frente dos seus olhos. Sua mente voltava insistentemente para a imagem de Cristina rindo no jardim, molhada e feliz. Levantou-se e foi até a janela, olhando para o jardim escuro, onde horas antes a vida tinha explodido em cores e risadas. Viu um movimento perto da piscina. Era Cristina, sentada em uma das espreguiçadeiras, olhando para o céu. Mesmo de longe, Vinícius podia ver que ela estava chorando. Os ombros tremiam levemente sob o luar. Aquilo o desarmou completamente. Ver a mulher, que era o pilar de força daquela casa, desmoronar sozinha na escuridão, foi insuportável. Sem pensar duas vezes, ele saiu do quarto, desceu as escadas correndo e abriu a porta que dava para o jardim. Caminhou pela grama úmida até onde ela estava. Quando Cristina percebeu a presença dele, tentou limpar o rosto rapidamente e se levantar. Desculpa por estar aqui fora a essa hora, doutor. Vinícius fez um gesto para que ela não se levantasse e se sentou na espreguiçadeira ao lado, ignorando a formalidade, ignorando as regras, ignorando tudo que separava o patrão da empregada. O que está acontecendo? Por que você está chorando? Cristina tentou negar, tentou dizer que era apenas cansaço, mas a voz dela falhou e as lágrimas voltaram a cair. Vinícius, num gesto de coragem que não sabia que tinha, estendeu a mão e tocou levemente no braço dela. Um toque quente e humano que fez Cristina soluçar. Recebi uma ligação da minha mãe mais cedo. Ela confessou entre lágrimas. Meu pai está doente e eles precisam de dinheiro para os remédios. Eu me sinto inútil por estar longe, cuidando das filhas de outra pessoa, enquanto minha própria família sofre. Vinícius ouviu tudo em silêncio, sentindo uma vergonha profunda por nunca ter se importado em saber se ela tinha problemas, se precisava de ajuda. Eu resolvo isso, ele disse. Pago o tratamento do seu pai. Você pode tirar uma folga para visitá-lo se quiser. Cristina balançou a cabeça veementemente. Não quero caridade. Só estava desabafando. E não quero deixar as meninas. Tenho medo de que elas sofram com a minha ausência. Vinícius olhou para ela com admiração, vendo a integridade e o amor que transbordavam daquela mulher pequena e forte. Não é caridade, é gratidão. Você faz parte da família agora, querendo ou não. Cristina olhou para ele, os olhos brilhando com as lágrimas e o reflexo da lua. Por um segundo, o mundo parou novamente. Não havia patrão e empregada ali, apenas um homem e uma mulher, compartilhando dores e medos sob o céu estrelado. Vinícius sentiu uma vontade avassaladora de abraçá-la, de protegê-la de todo o mal do mundo, mas se conteve, respeitando o abismo social e profissional que existia entre eles. Eles ficaram ali conversando por horas, falando sobre a vida, sobre sonhos perdidos, sobre a dificuldade de seguir em frente. Vinícius se pegou rindo de uma história que ela contou sobre sua infância na roça, uma risada leve que ele não reconhecia como sua.
O relógio da igreja distante bateu 2 da manhã e eles perceberam o adiantado da hora. Cristina se levantou, limpando o vestido. Obrigada pela conversa. Nunca imaginei que o Dr. Vinícius fosse uma pessoa tão fácil de conversar. Vinícius sorriu. Nem eu sabia que ainda era capaz de conversar sobre coisas que não fossem ações e lucros. Eles caminharam juntos de volta para a casa. Quando chegaram na porta da cozinha, houve um momento de hesitação. Cristina colocou a mão na maçaneta, mas não girou. As meninas fizeram um desenho para você na escola, ela disse, virando-se para ele, mas ficaram com vergonha de entregar. Vinícius franziu a testa, surpreso. Onde está o desenho? Cristina foi até uma gaveta no armário da cozinha e tirou uma folha de papel amassada, entregando a ele com um sorriso tímido. Vinícius pegou o papel e o alisou sobre o balcão. Era um desenho feito com giz de cera, colorido e vibrante. Havia uma casa grande, um sol amarelo sorridente e 4 figuras de mãos dadas no gramado. Ele reconheceu a si mesmo pelo terno azul, reconheceu Isabela e Manuela pelos vestidos rosa e amarelo. Mas havia uma 4ª figura, uma mulher de vestido preto e avental branco, segurando a mão de Manuela. Embaixo das figuras, com a letra tremida de quem está aprendendo a escrever, estava a legenda: A Nossa Família. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem. Aquele desenho era a prova concreta do que ele tinha começado a suspeitar. Para as filhas dele, Cristina não era uma funcionária. Era a mãe que elas tinham perdido, a presença feminina que dava sentido ao mundo delas. Ele passou o dedo sobre a figura de Cristina no desenho e depois olhou para a mulher real, parada à sua frente, que o observava com ansiedade, esperando sua reação. Elas desenharam você, ele sussurrou, a voz embargada. Elas desenharam você como parte da família. Cristina baixou os olhos envergonhada. Eu disse a elas que não deviam, que o senhor podia não gostar, mas elas insistiram. Vinícius deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância entre os dois para menos de 1 metro. Não gostei, ele disse, fazendo o coração de Cristina parar por um segundo. Eu amei, porque é a verdade. Você salvou essa família. Salvou a mim mesmo sem saber. Ele viu o peito dela subir e descer rapidamente, a respiração ficando irregular. O ar na cozinha ficou denso, carregado de uma energia nova. Vinícius sentiu o cheiro do perfume dela, algo simples como lavanda, mas que para ele parecia o cheiro mais sofisticado do mundo. Ele dobrou o desenho com cuidado e o guardou no bolso da camisa, perto do coração. Amanhã vamos mudar algumas coisas nesta casa, ele disse com a voz firme. Você não vai mais usar esse uniforme e não vai mais me chamar de doutor. Cristina o encarou, confusa e emocionada, tentando entender onde aquilo ia dar. Tudo bem, ela sussurrou. Boa noite, Vinícius. Era a primeira vez que ela pronunciava o nome dele sem o título. O som daquele nome na boca dela soou como música. Vinícius sorriu, um sorriso cansado, mas cheio de paz, e se virou para sair da cozinha. Mas parou quando ouviu a voz dela mais uma vez, baixa e trêmula. Vinícius, espere. Tem mais uma coisa que você precisa saber sobre o motivo de eu ter aceitado trabalhar aqui 2 anos atrás. Algo que eu nunca tive coragem de contar. Vinícius se virou lentamente, o coração disparando. O desenho ainda estava dobrado no bolso da camisa, quente contra o peito. Cristina permanecia parada perto da pia, as mãos trêmulas segurando a borda do balcão de granito, como se precisasse de apoio para não cair. Que motivo? Ele perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. O que você quer dizer? Cristina respirou fundo, fechou os olhos por um instante e depois os abriu, encarando-o com uma determinação misturada ao medo. Eu não vim parar nesta casa por acaso, Vinícius. Não vi um anúncio no jornal e me candidatei simplesmente porque precisava de trabalho. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Júlia me trouxe aqui.
O nome da esposa morta atingiu Vinícius como um golpe físico. Ele se apoiou no batente da porta, as pernas fraquejando. Como assim? Você conhecia a Júlia? Conhecia, sim. Eu trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Santa Casa, no setor de oncologia. Júlia ficou internada lá durante os últimos 3 meses de vida. Vinícius sentiu o ar escapar dos pulmões. Aqueles meses finais tinham sido um borrão de dor, de idas e vindas ao hospital, de conversas com médicos que falavam em termos técnicos para amenizar o inevitável. Eu cuidava dela durante os plantões noturnos. Cristina continuou, a voz ganhando firmeza conforme a verdade saía. Trocava os soros, aplicava os medicamentos para a dor, ficava conversando com ela nas madrugadas quando a insônia batia. Ela me contou tudo sobre vocês, sobre as meninas, sobre você, sobre os medos dela. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Vinícius sem que ele tentasse contê-las. Ele se lembrava das noites em que chegava ao hospital e encontrava Júlia mais calma, mais serena, mas nunca tinha prestado atenção em quem estava cuidando dela. Uma semana antes de falecer, ela me chamou para uma conversa particular. Cristina prosseguiu, agora também chorando. Ela disse que sabia que o tempo estava acabando. Os médicos tinham sido honestos com ela sobre o prognóstico, e ela estava apavorada, não por ela mesma, mas por vocês. Vinícius cobriu o rosto com as mãos, o corpo todo tremendo. Ela me disse, Cristina, eu conheço o Vinícius. Ele é um homem bom, mas quando eu partir, ele vai se fechar como uma ostra. Vai trabalhar até a exaustão para fugir da dor. E as minhas meninas vão crescer numa casa silenciosa, com um pai presente apenas fisicamente. Foram essas as palavras exatas dela. A precisão daquela previsão cortou Vinícius como uma lâmina. Júlia o conhecia melhor do que ele mesmo. Então ela me fez uma proposta. Cristina continuou, limpando o rosto com as costas da mão. Ela me deu o endereço desta casa. Me disse que daqui a alguns meses você estaria procurando alguém para cuidar das meninas. Me fez prometer que eu viria me candidatar, que eu cuidaria delas como se fossem minhas filhas, até você conseguir voltar a ser pai de verdade. Vinícius abaixou as mãos e olhou para Cristina através das lágrimas. A mulher simples que limpava sua casa, que brincava com suas filhas, que trouxera vida de volta àquela família, era o último presente que Júlia tinha deixado para eles. Ela me deu dinheiro, Cristina confessou, a voz quase um sussurro. 5.000 reais para eu me sustentar até conseguir o emprego aqui. Disse que era um investimento no futuro das filhas dela. Eu tentei recusar, mas ela insistiu. Disse que confiava em mim mais do que em qualquer babá que você pudesse contratar. Vinícius deu 2 passos cambaleantes em direção a ela e, sem pedir permissão, a envolveu num abraço apertado. Cristina ficou rígida por um segundo, surpresa, mas depois relaxou e retribuiu o abraço, deixando as próprias lágrimas molharem a camisa dele. Obrigado, ele sussurrou no ouvido dela. Obrigado por ter cumprido a promessa, por ter ficado, por ter salvado essa família. Eles permaneceram abraçados por vários minutos, 2 náufragos se agarrando um ao outro na tempestade emocional. Quando finalmente se separaram, ambos tinham os rostos vermelhos e inchados. Tem mais uma coisa, Cristina disse, enxugando os olhos. No último dia, antes de entrar em coma, Júlia me fez prometer outra coisa. Ela segurou minha mão com força e disse, não deixe o Vinícius se fechar para o amor para sempre. Se um dia ele encontrar alguém, encoraje-o a seguir em frente. Ele merece ser feliz de novo. Vinícius sentiu as pernas fraquejarem novamente. Júlia tinha planejado tudo. Tinha pensado em cada detalhe, mesmo sabendo que estava morrendo. Ela sabia, ele murmurou. Ela sabia que isso ia acontecer entre nós. Acho que sim,
Cristina respondeu com um sorriso triste. Júlia era muito inteligente. Ela disse que escolheu a dedo uma pessoa que pudesse amar vocês da forma que eles mereciam. O silêncio que se instalou não era desconfortável. Era um silêncio de compreensão, de peças se encaixando, de um quebra-cabeças finalmente completado. Vai dormir agora, Vinícius disse gentilmente. Amanhã temos muito o que conversar. Sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. Cristina assentiu e caminhou em direção ao corredor. Mas antes de desaparecer, ela se virou uma última vez. Vinícius, eu cumpri a primeira promessa que fiz para Júlia. Agora quero cumprir a segunda também. Com essas palavras, ela desapareceu no corredor escuro, deixando Vinícius sozinho na cozinha com um turbilhão de emoções que ele não conseguia nomear. Ele subiu para o quarto como um sonâmbulo, deitou na cama enorme e ficou olhando para o teto até o sol começar a nascer. Pensou em Júlia, em como ela tinha sido sábia e generosa até o último momento. Pensou em Cristina, em como ela tinha honrado uma promessa feita a uma mulher moribunda. E pensou em si mesmo, em como tinha desperdiçado 2 anos fugindo da vida que Júlia tanto queria que ele vivesse. Quando o despertador tocou às 7 da manhã, Vinícius já estava de pé, vestido e com uma energia renovada correndo nas veias. Ele desceu as escadas com passos firmes e encontrou Cristina na cozinha, preparando o café da manhã. Ela usava o uniforme preto de sempre, mas seus olhos estavam inchados de tanto chorar. "Bom dia", ele disse, fazendo-a se assustar. "Bom dia. Já vou acordar as meninas para o café." "Espera. Antes disso, preciso te falar algumas coisas." Cristina parou e se virou para ele, as mãos tremendo levemente enquanto segurava a xícara que estava secando. "Primeiro, eu liguei para o escritório hoje cedo e avisei que vou trabalhar de casa pelos próximos 3 meses. Quero passar mais tempo com as meninas, quero conhecê-las de verdade, participar da vida delas e quero que você me ensine como fazer isso da forma certa." O rosto de Cristina se iluminou com um sorriso genuíno. "Elas vão ficar tão felizes. Você não faz ideia de quantas vezes elas perguntaram quando o papai ia brincar com elas de novo." "E tem mais", Vinícius continuou, aproximando-se dela. "Eu quero que você pare de usar esse uniforme. Não quero mais que se sinta como funcionária desta casa. Você é parte da família, Cristina. A partir de hoje, você vai comer conosco, vai sair conosco, vai ser tratada como merece ser tratada." Cristina abriu a boca para protestar, mas Vinícius levantou a mão. "Não é pedido, é ordem, e antes que você reclame sobre hierarquias e protocolos sociais, lembre-se de que Júlia te escolheu exatamente para isso, para ser mais do que uma empregada, para ser família." Ela sorriu, um som leve e musical que encheu a cozinha de alegria pela primeira vez em anos. "Tá bom, mas só se você prometer que vai realmente estar presente. Não adianta estar aqui fisicamente se sua cabeça estiver no trabalho. Prometo, e para provar, vamos acordar as meninas juntos." Eles subiram lado a lado para o quarto das gêmeas. Quando Isabela e Manuela abriram os olhos e viram o pai ali, ao lado de Cristina, os rostinhos se iluminaram de uma forma que fez o coração de Vinícius quase explodir de emoção. "Papai, você não foi trabalhar?" Manuela pulou da cama e se jogou nos braços dele. "Não fui, e não vou por um bom tempo. Vou ficar aqui com vocês, aprender a ser um pai melhor." Isabela olhou para Cristina em busca de confirmação, como se não acreditasse no que estava ouvindo. "É verdade, tia Cris. É verdade, sim. Seu pai decidiu que trabalho pode esperar. Família é mais importante." As 2 meninas começaram a pular na cama, gritando de alegria e fazendo planos para tudo que queriam fazer com o pai. Vinícius e Cristina trocaram um olhar cúmplice, como pais que compartilham a felicidade dos filhos.
O café da manhã foi barulhento e caótico, com as meninas falando ao mesmo tempo sobre tudo o que queriam fazer com o pai. Ir ao parque, ao zoológico, fazer um piquenique, assistir filmes, brincar no jardim. Vinícius anotou mentalmente cada sugestão, determinado a realizar todas. Hoje vou levar vocês para a escola pessoalmente, ele anunciou, surpreendendo a todos. No caminho para a escola, sentado no banco de trás entre as duas cadeirinhas, Vinícius conversou com as filhas sobre assuntos que antes pareciam insignificantes. Descobriu que Isabela estava com dificuldade em matemática, mas adorava desenhar. Que Manuela tinha medo do escuro, mas era corajosa com cachorros grandes. Pequenos detalhes que construíam a personalidade única de cada uma. Quando chegaram na escola, ele desceu do carro e acompanhou as meninas até a porta, algo que nunca tinha feito antes. As outras mães olharam surpresas para aquele homem alto de terno que segurava as mãos das gêmeas com ternura evidente. "Papai, você vai estar aqui quando a gente sair?" Isabela perguntou insegura. "Vou, prometo, e vamos para o parque depois." As meninas entraram correndo para a sala de aula, virando-se várias vezes para acenar. Vinícius ficou ali parado, até elas desaparecerem completamente, sentindo uma mistura de amor intenso e culpa por todos os dias que tinha perdido. Quando voltou para casa, encontrou Cristina organizando a sala de estar. Ela tinha trocado o uniforme por uma calça jeans e uma blusa branca simples, e estava com o cabelo solto caindo sobre os ombros. Vinícius parou na porta e a observou por um momento, vendo pela primeira vez a mulher por trás da funcionária. Cristina era bonita de uma forma natural e genuína. Não usava maquiagem pesada, não tinha joias caras, mas tinha uma beleza que vinha de dentro, de uma bondade que transparecia em cada gesto. "Precisa de ajuda?" ele perguntou, fazendo-a se assustar. "Não precisa, eu consigo sozinha. Você pode descansar." "Cristina", ele disse firmemente, "e eu quero ajudar. Me ensina o que fazer." Ela riu, achando graça na situação absurda de um milionário querendo aprender a limpar a própria casa. "Tá bom, pega aquele pano ali e passa nos móveis, mas cuidado com os porta-retratos." Eles trabalharam lado a lado pela manhã toda, conversando sobre assuntos aleatórios. Vinícius descobriu que Cristina gostava de ler romances, que tinha medo de altura, que sonhava em conhecer o mar. Ele contou sobre sua infância difícil, sobre como tinha construído a empresa do zero, trabalhando 18 horas por dia, sobre os medos que o assombravam desde a morte de Júlia. A conversa fluía naturalmente, sem barreiras hierárquicas, sem máscaras sociais. Eles riam de piadas bobas, compartilhavam memórias dolorosas e alegres, construíam uma conexão que ia muito além do profissional. Na hora do almoço, Vinícius insistiu em cozinhar junto com ela. O resultado foi desastroso e hilário. Ele queimou o arroz, colocou sal demais no feijão e quase incendiou a cozinha tentando fazer um ovo frito simples. "Você é um desastre completo na cozinha." Cristina ria tanto que precisou se apoiar no balcão para não cair. "Eu admito minha incompetência culinária total. Meu talento está em outras áreas. Tipo assinar cheques e fingir que entendo de vinhos caros em jantares de negócios." Eles riram juntos e Vinícius percebeu que não se sentia tão leve há anos. A presença de Cristina tinha algo de curativo, algo que acalmava as feridas da alma dele de uma forma que ele não conseguia explicar. Depois do almoço improvisado e queimado, eles se sentaram no sofá da sala para descansar. A televisão estava ligada em algum programa de culinária, mas nenhum dos dois prestava atenção real. Estavam absortos na conversa que fluía sem esforço. "Sabe, eu passei os últimos 2 anos com raiva de Deus", Vinícius confessou de repente. "Com raiva por ter tirado Júlia de mim tão cedo, por ter destruído nossa família perfeita.
Cristina o ouviu em silêncio, sem julgar, sem tentar consolá-lo com frases feitas. Mas hoje eu percebi que ele não destruiu nada, ele só mudou as coisas e colocou você no nosso caminho através da Júlia. Não foi Deus sozinho, foi Júlia. Ela orquestrou tudo isso. Júlia foi o instrumento, mas tinha um plano maior por trás. Eu acredito nisso agora. Cristina sorriu e, num gesto espontâneo, colocou a mão sobre a dele. Vinícius entrelaçou os dedos nos dela, sentindo a pele macia e calejada pelo trabalho honesto. Eles ficaram assim por um tempo longo, de mãos dadas no sofá, sem precisar falar nada. O silêncio era confortável, preenchido apenas pelo som da televisão e pelo tic-tac do relógio de parede antigo. Quando chegou a hora de buscar as meninas na escola, Vinícius e Cristina foram juntos. As gêmeas saíram correndo quando viram os dois esperando no portão, pulando de alegria pura. Papai voltou mesmo. Tia Cris, o papai não foi trabalhar. No caminho de volta para casa, Isabela perguntou se podiam ir ao parque como prometido. Vinícius olhou para Cristina, que assentiu com um sorriso caloroso. O parque estava cheio de crianças correndo e brincando sob o sol da tarde. Vinícius sentou em um banco ao lado de Cristina e observou as filhas no escorregador, no balanço, na gangorra. Elas estavam radiantes, e ele percebeu dolorosamente o quanto tinha perdido por se fechar no trabalho como mecanismo de fuga. Você é um bom pai, Cristina disse de repente, observando como ele acompanhava cada movimento das meninas com atenção total. Não sou. Fui ausente, frio, distante. Deixei você fazer meu trabalho. Mas agora você está aqui, e isso é o que importa. As crianças perdoam fácil quando veem amor verdadeiro. Vinícius olhou para ela, para aqueles olhos castanhos que pareciam enxergar além das aparências e das máscaras que as pessoas usam. Você me faz querer ser melhor. Ser o homem que Júlia achava que eu podia ser. Cristina corou e desviou o olhar, mas não tirou a mão que estava pousada no banco entre os dois, quase tocando a dele. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, eles voltaram para casa. As meninas estavam cansadas e felizes, tagarelando sobre tudo que tinham feito no parque, sobre os amiguinhos que encontraram, sobre como o papai tinha empurrado o balanço bem alto. Vinícius preparou o banho delas, dessa vez com mais prática e menos desastre, enquanto Cristina fazia o jantar. A rotina doméstica, que antes lhe parecia sufocante, agora tinha um significado especial. Era vida pulsando, família funcionando, amor em ação. Depois de comer, eles se acomodaram no sofá para assistir a um filme infantil. As meninas se espremeram entre Vinícius e Cristina, criando uma cena de família perfeita que aqueceu o coração de todos. No meio do filme, Manuela adormeceu com a cabeça no colo de Cristina e Isabela desmaiou apoiada no peito do pai. Vinícius olhou para aquele quadro e sentiu uma paz profunda tomar conta de seu ser. Ali estava tudo o que ele realmente precisava. Não precisava de mais dinheiro, mais poder, mais sucesso profissional. Precisava daquilo, daquele momento simples e perfeito de família unida. Cristina percebeu que ele a observava e sorriu timidamente. O que foi? Nada, só estou feliz. Feliz de verdade pela primeira vez em 2 anos. Eu também estou feliz, mais feliz do que imaginei que podia ser. Eles carregaram as meninas adormecidas para a cama e as cobriram com carinho. Depois desceram para a sala novamente, mas dessa vez o clima era diferente. Havia uma tensão no ar, uma consciência mútua que não existia antes, uma atração magnética que puxava um em direção ao outro. Vinícius serviu 2 taças de vinho e ofereceu uma para Cristina. Ela hesitou por um momento, mas aceitou. Sentaram-se no sofá, mantendo uma distância respeitosa, mas sentindo a eletricidade que cruzava o espaço entre eles. Cristina, eu preciso te perguntar uma coisa, Vinícius disse depois de um longo silêncio carregado. Pode perguntar. Você já pensou em sair daqui?
em procurar outro emprego, outra vida, longe desta casa cheia de memórias? Cristina mordeu o lábio, pensativa, girando a taça entre os dedos. Já pensei, várias vezes, principalmente nos primeiros meses depois que Júlia morreu. Você estava tão distante, tão frio, que eu me perguntava se estava realmente fazendo diferença na vida das meninas. Mas aí eu olhava para elas e lembrava da promessa que fiz. E ficava. E agora? Ainda pensa em ir embora? Ela olhou fundo nos olhos dele antes de responder, como se estivesse pesando cada palavra. Não. Agora eu não consigo imaginar estar em outro lugar. Esta casa, essas meninas, essa rotina, virou minha vida de verdade. Vinícius sentiu o coração acelerar. Havia um subtexto naquela resposta, uma insinuação que ele não sabia se estava interpretando corretamente. Por causa das meninas? Ele perguntou, precisando saber a verdade completa. Cristina desviou o olhar, o rosto ficando vermelho como um tomate maduro. Não só por causa delas. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, de possibilidades não ditas, de sentimentos que pairavam no ar como perfume. Vinícius colocou a taça de vinho na mesinha de centro e se aproximou dela no sofá, diminuindo a distância entre os dois para poucos centímetros. Cristina, olha para mim. Ela obedeceu, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, com emoções que lutavam para sair. Eu não sei o que está acontecendo comigo, ele confessou, a voz baixa e rouca. Não sei se é gratidão, se é solidão, se é algo mais profundo. Mas eu sei que quando estou perto de você, eu me sinto vivo de novo. Sinto que posso respirar. E faz muito tempo que eu não me sentia assim. Cristina soltou um suspiro trêmulo, como se estivesse segurando a respiração há horas. Eu também sinto isso, e me sinto culpada por sentir. Júlia confiou em mim, me pediu para cuidar da família dela, e eu estou aqui desenvolvendo sentimentos pelo marido dela. Júlia te pediu para não me deixar fechar para o amor. Lembra? Mas ela não estava falando de mim. Ela estava falando de alguém que você conheceria no futuro, uma pessoa adequada para você. Ou talvez ela soubesse exatamente o que estava fazendo quando te escolheu. Talvez ela visse em você algo que eu só agora estou conseguindo enxergar. Cristina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente caindo e molhando as bochechas coradas. Isso é loucura, Vinícius. Eu sou a empregada. Você é meu patrão. Somos de mundos completamente diferentes. As pessoas vão falar, vão julgar. Não me importo com mundos diferentes, ou com o que as pessoas vão falar. Me importo com o que eu sinto quando estou perto de você. Me importo com a paz que você trouxe para esta casa. Vinícius levantou a mão devagar e limpou uma lágrima que escorria pelo rosto dela, o toque fazendo ambos estremecerem como se fosse eletricidade pura. Eu tenho medo, Cristina sussurrou, a voz quase inaudível. Medo de estragar tudo o que construímos. Medo de perder as meninas. Medo de te perder também. Você não vai perder nada, eu prometo. Nós vamos construir isso juntos, devagar, com cuidado. Eles ficaram assim por um longo momento, olhando um para o outro, sentindo a intensidade do que estava nascendo entre eles como uma força da natureza. Vinícius se inclinou lentamente, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Cristina não recuou. Ela fechou os olhos e deixou que os lábios dele tocassem os dela em um beijo suave, hesitante, cheio de promessas. Foi um beijo casto, quase inocente, mas que carregava todo o peso das emoções que tinham sido reprimidas por meses. Quando se separaram, ambos estavam tremendo, respirando como se tivessem corrido uma maratona. Desculpa, Vinícius disse imediatamente. Eu não devia ter feito isso. Não quero que você se sinta pressionada. Não.
Cristina segurou o rosto dele com as duas mãos, impedindo-o de se afastar. Não se desculpe, eu queria isso também. Quero há muito tempo. Eles se beijaram novamente, dessa vez com mais intensidade, com mais certeza, com mais entrega. As mãos de Vinícius encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto. As mãos de Cristina se entrelaçaram nos cabelos dele, bagunçando-os completamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, olhando um para o outro com uma mistura de surpresa e inevitabilidade. "O que a gente faz agora?" Cristina perguntou, a voz ainda trêmula. "Não sei exatamente, mas sei que não quero fingir que isso não aconteceu. Não quero voltar atrás." "Eu também não quero, mas preciso de tempo para processar tudo isso." "Você tem todo o tempo que quiser. Não há pressa. Vamos deixar as coisas acontecerem naturalmente." Eles ficaram abraçados no sofá por horas, conversando sobre medos, esperanças e possibilidades. Vinícius contou que tinha medo de estar traindo a memória de Júlia. Cristina confessou que tinha medo de não ser boa o suficiente para ele, de não conseguir se adaptar ao mundo dele. E juntos, eles decidiram que iam tentar, devagar, sem pressão, deixando o amor crescer no seu próprio ritmo. Os dias seguintes foram uma mistura de felicidade e confusão. Vinícius e Cristina mantinham as aparências na frente das meninas, mas quando estavam sozinhos, a tensão era quase palpável. Eles se tocavam acidentalmente na cozinha, trocavam olhares carregados de significado durante as refeições, roubavam beijos rápidos quando ninguém estava vendo. As meninas percebiam que algo tinha mudado, mas não sabiam exatamente o quê. Elas apenas notavam que o pai estava mais feliz, mais presente, mais vivo, e que Cristina sorria mais, cantarolava enquanto trabalhava, tinha um brilho novo nos olhos que iluminava toda a casa. Uma semana depois daquela noite no sofá, Vinícius acordou com uma decisão tomada. Ele desceu para a cozinha, onde Cristina preparava o café da manhã, e a puxou para um abraço apertado, sem se importar se alguém podia vê-los. "Eu te amo", ele disse sem rodeios, olhando diretamente nos olhos dela. Cristina congelou nos braços dele, o coração disparando como um motor desregulado. "Vinícius, eu sei que é cedo. Eu sei que é complicado, mas eu não consigo mais fingir. Eu te amo, Cristina. Amo a forma como você cuida das minhas filhas como se fossem suas. Amo a forma como você me faz rir. Amo a forma como você me trouxe de volta à vida quando eu achava que tinha morrido junto com Júlia." Cristina começou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura, de alívio, de amor correspondido. "Eu também te amo. Eu tentei não amar, tentei lutar contra isso, mas não consigo. Você se tornou parte de mim." Eles se beijaram ali na cozinha, sem se importar se alguém podia vê-los, sem se importar com as consequências sociais. Era um beijo de entrega total, de aceitação, de futuro compartilhado. Quando se separaram, Vinícius segurou as mãos dela entre as suas, olhando profundamente nos olhos dela. "Eu quero que você more aqui conosco, não como empregada, mas como parte da família, como minha companheira. Quero que as meninas te chamem de mãe, se elas quiserem. Quero construir uma vida nova com você, respeitando o passado, mas abraçando o futuro. E se as pessoas julgarem? E se sua família não aceitar? E se os amigos virarem as costas? Então elas vão ter que se acostumar ou sair da nossa vida, porque você é a minha escolha, e eu não vou abrir mão da minha felicidade por causa do preconceito dos outros." Cristina sorriu através das lágrimas e assentiu, selando aquele pacto silencioso com outro beijo. Os meses seguintes foram de transformação completa. A casa se encheu de vida de uma forma que Vinícius tinha esquecido que era possível. Ele trabalhou de casa a maior parte do tempo, participando ativamente da rotina das meninas. Cristina deixou de ser vista como empregada e se tornou oficialmente a companheira de Vinícius, que a apresentava assim para todos sem constrangimento.
Houve resistência da família de Vinícius no início. A mãe dele, uma mulher da alta sociedade paulistana, não conseguia aceitar que o filho se envolvesse com uma mulher simples, sem educação formal, sem sobrenome importante. Ela fez comentários ácidos, tentou interferir, chegou a sugerir que Vinícius estava passando por uma crise de meia-idade. Mas quando viu como as netas eram felizes, como o filho tinha voltado a sorrir de verdade, como Cristina cuidava de todos com amor genuíno, ela gradualmente cedeu. O momento da virada foi quando Isabela teve uma crise de apendicite e precisou ser operada às pressas. Cristina não saiu do hospital por 3 dias, dormindo na cadeira ao lado da cama, cuidando da menina como uma mãe biológica faria. A sogra de Vinícius, observando aquela dedicação, finalmente entendeu que o amor não tem classe social. 1 ano depois daquele dia no jardim, numa tarde de domingo ensolarada, Vinícius pediu Cristina em casamento. Foi um pedido simples, feito no mesmo jardim onde tudo tinha começado, com as meninas como testemunhas emocionadas. Cristina, ele disse, ajoelhando-se na grama onde as filhas tinham brincado com balões de água. Você trouxe de volta a alegria para esta casa. Você me ensinou que o amor não acaba com a morte. Ele apenas se transforma e encontra novos caminhos. Quer casar comigo? Quer ser oficialmente a mãe das minhas filhas e minha esposa para sempre? Cristina disse sim entre lágrimas e risos, enquanto Isabela e Manuela pulavam ao redor gritando de alegria. O casamento foi pequeno e íntimo, apenas família próxima e amigos verdadeiros. As meninas foram as daminhas, vestidas de rosa e amarelo, carregando flores e sorrindo para todos. Quando Vinícius e Cristina trocaram os votos, prometendo amar e cuidar um do outro e das meninas, não havia um olho seco na pequena igreja. Na festa, enquanto dançavam a valsa de casamento, Vinícius sussurrou no ouvido de Cristina: Obrigado por ter cumprido as 2 promessas que fez para Júlia, por ter salvado a mim e as meninas. Cristina sorriu e apertou a mão dele. Obrigado por ter me deixado entrar na sua vida, por ter me amado apesar de tudo. Não é apesar de tudo, é por causa de tudo. Você é exatamente o que esta família precisava. Eles continuaram dançando, cercados pelo amor das filhas e pela bênção silenciosa de Júlia, que de algum lugar assistia e sorria, sabendo que tinha feito a escolha certa ao trazer Cristina para aquela família. Anos depois, quando Isabela e Manuela já eram adolescentes, elas encontraram o desenho antigo guardado numa caixa no sótão. O desenho das 4 figuras de mãos dadas com a legenda A Nossa Família. Elas levaram para Cristina, que chorou ao ver aquele papel amarelado pelo tempo. Vocês sempre souberam, não é? Cristina perguntou, abraçando as 2 meninas que agora eram quase tão altas quanto ela. A gente sempre soube que você era nossa mãe de coração, Isabela disse com a sabedoria de quem cresceu amada. Desde o primeiro dia. A mamãe Júlia mandou você para cuidar da gente, Manuela completou com naturalidade. E você ficou, mesmo quando era difícil, mesmo quando o papai estava triste demais para perceber que precisava de você também. Vinícius entrou no quarto naquele momento e viu as 3 mulheres da sua vida abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Ele se juntou ao abraço, completando o círculo de amor que Júlia tinha começado a desenhar anos antes. Sabe o que Júlia me disse no último dia em que conseguimos conversar? Vinícius falou de repente, quebrando o silêncio emocional. Todos olharam para ele, esperando. Ela disse que o amor verdadeiro não acaba com a morte. Ele apenas se transforma e encontra novos caminhos para continuar existindo. Na época, eu não entendi completamente, mas agora eu entendo com perfeita clareza. Cristina beijou o marido suavemente, depois beijou a testa de cada uma das meninas com o carinho de sempre. Eu sou a pessoa mais sortuda do mundo, ela disse, a voz embargada de emoção,
porque eu ganhei uma família que não era minha por sangue, mas que se tornou minha de verdade pelo amor. Você sempre foi nossa mãe, Isabela corrigiu, usando pela primeira vez oficialmente aquela palavra que Cristina esperava ouvir há anos. Cristina desabou em lágrimas novamente, mas eram lágrimas de felicidade pura, de missão cumprida, de amor realizado. Vinícius assegurou com força, grato por cada segundo daquela jornada que os tinha levado até ali. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Vinícius e Cristina sentaram no jardim onde tudo tinha começado. O mesmo gramado onde as gêmeas tinham brincado com balões de água, onde ele tinha visto pela primeira vez que sua família podia ser feliz novamente. Você se arrepende de alguma coisa? Vinícius perguntou, segurando a mão dela enquanto observavam as estrelas. Nem um segundo. E você? Só me arrependo de ter demorado tanto para enxergar o presente que Júlia tinha deixado na minha frente o tempo todo. Eles ficaram ali em silêncio confortável, observando as estrelas, sentindo a brisa suave da noite. A casa atrás deles estava cheia de vida, de amor, de futuro promissor. E tudo porque uma mulher moribunda teve a sabedoria de escolher a pessoa certa para continuar amando sua família quando ela não pudesse mais. Júlia realmente sabia o que estava fazendo. Cristina disse de repente, como se estivesse lendo os pensamentos dele. Como você sabe? Porque no último dia, antes de eu sair do hospital, ela segurou minha mão uma última vez e disse algo que nunca te contei. Ela disse, Cristina, cuida bem dele para mim. Ele vai precisar de você mais do que imagina. E um dia, quando a dor passar completamente, deixa ele te amar, porque você também merece ser amada por alguém bom como ele. Vinícius sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras póstumas de Júlia. Ela tinha planejado tudo nos mínimos detalhes. Tinha orquestrado aquele final feliz, mesmo sabendo que não estaria ali para testemunhar. Ela era incrível, ele disse, a voz embargada de emoção e saudade boa. Era sim. E eu prometo honrar a memória dela todos os dias da minha vida, amando você e as meninas com tudo que eu tenho, com toda a força do meu coração. Vinícius puxou Cristina para mais perto e a beijou sob o céu estrelado, selando aquela promessa mais uma vez. Porque o amor verdadeiro realmente não tem fim. Ele apenas se transforma, se adapta, encontra novos caminhos para se manifestar. E naquela família, o amor de Júlia continuava vivo através de Cristina, através das risadas das meninas, através da felicidade que preenchia cada canto daquela casa que tinha renascido das cinzas da tragédia. Enquanto eles se beijavam no jardim iluminado pela lua cheia, uma estrela cadente cruzou o céu como se fosse um sinal de aprovação vindo de algum lugar além da compreensão humana. Vinícius e Cristina sorriram, sabendo que Júlia estava em paz, sabendo que tinham honrado o legado dela da melhor forma possível. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Vinícius sussurrou contra os lábios dela. E eu te amo mais a cada dia que passa, Cristina respondeu, sorrindo com os olhos cheios de lágrimas felizes. Então estamos empatados. Ele brincou, fazendo-a rir. Não, meu amor. Nós ganhamos. Todos nós ganhamos. As meninas ganharam uma família completa de novo. Você ganhou uma segunda chance de ser feliz. Eu ganhei um lugar no mundo onde posso ser eu mesma e ser amada por isso. E Júlia ganhou a paz de saber que sua família está protegida e feliz. Todo mundo saiu vencedor nessa história que ela escreveu para nós com tanto amor e sabedoria.